Então vamos ver agora como a gente vai aplicar o conhecimento que a gente tem de série de Fourier, os nossos fasores, em circuitos, tá? Que vão ser os nossos sistemas. Nós já vimos análise fasorial em circuitos elétricos e a gente está tentando aqui mostrar para vocês de onde isso veio. Né? Então a ideia toda era, eu vou excitar um sistema com uma exponencial complexa, com seno e cosseno numa determinada frequência ou em frequências harmônicas de uma frequência de referência, e o que eu vou obter vão ser respostas a esses exponenciais complexos nas mesmas frequências, seja ela a frequência de referência ou nas harmônicas dessa frequência de referência. A gente vai trabalhar com o sistema linear invariante no tempo, que permite uma análise baseada no conceito de autofunção, ou seja, eu tenho uma exponencial complexa que vai atuar sobre um circuito e eu vou observar essa mesma exponencial complexa na saída, atrelada a um número complexo que a gente chama de fasor. Então, esse conceito de autofunção permite uma análise que é o que a gente está acostumado a fazer em circuitos elétricos e que agora a gente está entendendo o porquê. Vamos fazer um exercício baseado em circuitos. Então vamos aplicar agora o nosso conhecimento de séries de Fourier na resolução de análise de sistemas, no caso nosso de engenharia elétrica, circuitos. O circuito que a gente vai considerar é um circuito RC, cujo desenho envolve uma conexão em série entre um capacitor e um resistor, e ambos conectados a uma fonte de tensão cuja tensão varia ao longo do tempo. Ela é aplicada com essa polaridade e nós vamos medir a tensão sobre o capacitor com esta polaridade. Primeiramente, vamos escrever a equação que rege o comportamento desse circuito ou que relaciona Vout, Vin e outras grandezas como resistor e capacitor. Então, para isso, eu vou avaliar a soma de correntes, lei de Kirchhoff das correntes, neste nó. Quando a gente lida com tensões, a lei de Kirchhoff da corrente nos dá direto as relações entre tensões. Então, corrente no resistor, queda de tensão entre Vout e Vin de T, dividido pela resistência, mais corrente no capacitor, C derivada da queda de tensão sobre esse capacitor, Vout de T menos zero, dividido, não dividido, né, mas derivada temporal, isso, igual a zero. Multiplicando por R, os dois lados da igualdade, eu vou obter R que multiplica C, dVout de T dt, mais Vout de T, isso igual Vin de T. Esta é uma equação diferencial ordinária, linear, de primeira ordem, com coeficientes constantes. Ou seja, resistor e capacitor, que são coeficientes dessa equação, não mudam ao longo do tempo. Eles permanecem inalterados. Né? Isso por quê? Porque nós temos atualmente ferramental para lidar somente com essas condições. Bom, anteriormente nós resolvemos esta EDO usando função impulso, usando sinal impulso. E no nosso caso agora, nós estamos interessados no regime permanente, nós vamos excitar o circuito, vamos aplicar Vin, uma tensão que é igual a um seno e cosseno, particularmente exponencial complexo, numa determinada frequência. Frequência essa fixa, ok? Então, matematicamente significa que eu vou construir uma função protótipo para o sinal de entrada usando exponencial complexa N mais jk ômega t. A tensão que eu medir
nesse circuito, que é um circuito linear, que é um sistema linear e invariante no tempo, vai ser Vout de K, que multiplica exponencial complexo na mesma frequência. Então, vamos grifar bem isso. Ó. Aplico um seno e cosseno numa determinada frequência, leio um seno e cosseno na mesma frequência. O que esse circuito vai fazer será pegar esta magnitude e fase, representada por esse número complexo, fasor V de K, alterá-lo de alguma forma para produzir um outro fasor, magnitude e fase, Vout de K, associado ao mesmo exponencial complexo que eu alimentei o circuito. Matematicamente, eu vou aplicar estas duas funções protótipos na EDO e verificar que relações que eu obtenho entre os seus diversos coeficientes, sejam das funções protótipo, seja da EDO. Então vamos lá. Substituindo Vout vem na EDO, eu terei RC, derivada de Vout de T, Vout de K, ENA mais JK ômega T, JK ômega, mais Vout de T novamente, Vout de K ENA mais JK ômega T, igual, vem de K, ENA mais JK ômega T. Como eu tenho exponencial complexo, o mesmo, nos dois lados da equação, isso implica que eu posso gerar uma outra relação a partir desta, eliminando, não é simplificando, mas é uma relação consequente, de tal forma que JK ômega RC, que multiplica Vout de K, mais o próprio Vout de K, é igual V de K. Ou Vout de K é igual a 1 dividido por 1 mais JK ômega RC, que multiplica V de K, ou Vout de K dividido por V de K é igual a essa expressão 1 sobre 1 mais JK ômega RC. Note que essa expressão é função única e exclusivamente do índice do harmônico que eu estou aplicando no circuito. Então, note. A única variável é K nessa expressão. Por quê? Frequência de referência é fixa, resistor e capacitor são fixos, como a gente definiu. Bom, então quem que é este? Vou só reforçar aqui. H de K. Primeira coisa que nós notamos é o seguinte, eu estou fazendo uma modulação no domínio da frequência. E a gente aprendeu que quando eu faço uma modulação no domínio da frequência, significa que no tempo está ocorrendo uma convolução circular, porque a gente está trabalhando com exponenciais complexas, série de Fourier, uma convolução circular entre duas funções. Uma delas é V de t, a outra é o sinal que gerou este fasor h de k. Ok? Esse h de k recebe alguns nomes, dependendo da disciplina que a gente tem. Então, h de k. Ele pode ser chamado de resposta do sistema
uma frequência, lembrando que frequência kω, que é harmônico de ω, ou função de transferência do sistema. Um nome muito comum em controle. Tá? Então veja, encontramos uma relação entre tensões de entrada e tensão de saída sob a forma fasorial. Para eu encontrar agora a saída para qualquer harmônico, basta operar diretamente este valor complexo multiplicando pelo fasor de entrada. Para ficar um pouco mais claro, vamos agora fazer o seguinte. Vamos considerar um valor de RC específico para uma determinada frequência de referência e verificar como é que aquele H de K, que resultados para o H de K nós temos, que resultados para a função de transferência nós temos. Assim, vamos considerar uma frequência de referência que simplifique essa expressão H de K que nós temos para o circuito RC. Eu faço isso apenas para a gente ter um menor número de elementos nessa expressão. Então, se eu considerar a frequência de referência 1 sobre RC, eu vou trabalhar com harmônicos dessa frequência de referência. Isso nos leva a uma função de transferência H de K, que é 1 sobre 1 mais JK. Então, veja, simplifiquei apenas para efeitos didáticos, tá ok, gente? Bom, naturalmente, isto aqui pertence aos números complexos. Um fasor é um número complexo. Como eu quero entender melhor esta função de transferência, eu vou tentar plotá-la graficamente. Só que plotar uma função onde eu tenho uma abscissa, valor inteiro, e uma ordenada, valor complexo, não dá. Então, o que eu vou fazer vai ser quebrar este número complexo, seja em parte A e parte imaginária, mas no caso em magnitude e fase, que são os componentes de um fasor. Então, eu quero saber qual o comportamento que o circuito tem para as magnitudes do sinal de entrada, qual o comportamento que o circuito tem para as fases do sinal de entrada, para gerar, respectivamente, as magnitudes e fases dos sinais de saída. Note também outra observação importante. Nós calculamos essa função de transferência para uma única frequência, tá? A késima frequência harmônica da frequência de referência. Como eu tenho uma expressão função desse índice K, eu vou extrapolar agora para infinitos harmônicos. Então, essa é a ideia central aqui do processo de entendimento da função de transferência. Então, para fazer as plotagens da magnitude de fase, eu vou gerar uma pequena tabela que envolve coluna com os índices de K que eu vou testar, H de K, magnitude de H de K e a fase de H de K. E vou chutar valores para K e verificar essas três colunas, os seus respectivos valores. Bom, então, começando, o valor natural, K igual a 0. K igual a 0, zeroésimo harmônico da frequência de referência, ou seja, a frequência zero, efetivamente, que é o nível DC. Então, eu quero saber como o circuito se comporta quando o sinal de entrada é uma constante. Então, quando eu coloco esse valor na expressão, eu obtenho 1, que equivale ao fasor 1, 0 graus, que me dá magnitude 1 e fase 0. Depois a gente interpreta esses resultados à luz do gráfico resultante. Vamos testar para o primeiro harmônico da frequência de referência. Nós vamos obter 1 sobre 1 mais J, ou 1 menos J sobre 2. Simplesmente multiplicar pelo conjugado numerador e denominador. Magnitude desse número. Vamos pensar aqui num
triângulo, na qual eu tenho a magnitude do cateto adjacente, meio, que é a parte real do número complexo 1 menos j sobre 2, e menos meio, parte imaginária do número complexo. A magnitude vai ser o comprimento da hipotenusa e a fase vai ser o ângulo demonstrado aqui, o ângulo que observa o cateto oposto. Faço esse diagrama porque fica fácil a gente entender que resultado que eu estou tentando calcular. Então, a magnitude, raiz de 2 sobre 2, certo? Módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, porque já que eu estou tirando módulo de tudo, módulo da divisão, divisão dos módulos. Se eu optasse por trabalhar com essa expressão 1 sobre 1 mais j, eu teria módulo 1 dividido por raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Esse valor aproximadamente igual a 0,707. Estou colocando esses valores aproximados para a plotagem depois ser mais simples, né? E o ângulo, menos π sobre 4. Lembrando, cateto, arco tangente da divisão entre magnitude do cateto oposto pela magnitude do cateto adjacente, ou seja, arco tangente de menos 1 igual a menos π sobre 4, que é aproximadamente igual a menos 0,785. Ok? Bom, vou fazer em azul aqui só para modificar mais rapidamente. E se eu pensasse no harmônico menos 1, na frequência menos 1 sobre RC. Quando eu aplicasse esse valor, eu teria negativo aqui naturalmente pela substituição, positivo aqui pela substituição, magnitude a mesma. Por quê? Porque esse número complexo, se eu representar aqui no gráfico, vou colocar em azul, ele tem mesmo cateto adjacente, só que um cateto oposto mais meio. E, naturalmente, a magnitude que me interessa é esta, e que a gente sabe por trigonometria que é a mesma que eu calculei anteriormente. E o ângulo é o oposto em termos de sinal do ângulo que eu já calculei. Então, aqui, mais π sobre 4 ou mais 0,785. Não muda aqui o sinal naturalmente, já que é magnitude. Bom, continuando, vamos imaginar agora qual o comportamento do circuito, ou calcular o comportamento do circuito para cá, mais 2. Segundo harmônico da frequência de referência. Quando eu faço a substituição, em H de K eu tenho 1 mais 2J, que é igual a 1 menos 2J dividido por 5. Magnitude disto, raiz de 5 sobre 5, que é aproximadamente 0,447. Então, notando que o valor da magnitude está diminuindo à medida que eu estou alterando a parte imaginária do denominador. Certo? Uma observação clara aqui pelos resultados. Bom, quando o ângulo, se eu fizer os cálculos, arco tangente, note que eu vou ter arco tangente de menos 2 sobre 5, dividido por o quê? 1 sobre 5. Ou seja, arco tangente de menos 2, tá? Que é aproximadamente igual a menos 1,107. Se eu pensar no segundo harmônico negativo, vou fazer as seguintes modificações, similares ao que a gente já fez. Estão percebendo que a angulação está saindo de 0 para valores negativos cada vez maiores à medida que eu aumento o harmônico positivo e indo para valores cada vez mais negativos à medida que eu uso harmônicos negativos. Bom, e se eu continuar assim, eu vou colocando outros valores. Vamos dar uma extrapolada agora, pensando no seguinte, vou só posicionar aqui para a gente ter visualização. E se eu colocar
um harmônico de uma frequência estupidamente alta, simbolizada pelo mais infinito. Então, quando eu colocar nessa expressão, eu terei 1 sobre 1 mais j infinito, que é aproximadamente 1 sobre j infinito apenas. Por quê? Porque a parte real do denominador está sendo praticamente absorvida pela parte imaginária desse denominador. Isso gera como resultado, se eu multiplicar pelo conjugado, eu vou ter menos j sobre infinito. Tá? Magnitude deste número, praticamente zero, certo? Fase desse número, praticamente π sobre 2 negativo. Vou colocar aqui melhor. Menos π sobre 2. Ok? Ou aproximadamente menos 1,570. Então veja, à medida que o K aumenta, a fase não vai para um número infinito, ela começa a se aproximar de 90 graus negativos. E da mesma forma, se eu substituir por harmônico negativo, gerando uma frequência muito alta negativa, eu vou fazer as trocas efetivas, aqui para a gente visualizar. Ok? E eu vou tender a 90 graus. Certo? Então veja, essa análise dos fasores, quando a gente tem variável indexando esses fasores, é simplesmente gerar uma tabela onde eu chuto valores. Mais para frente a gente vai ver um jeito otimizado para chutar valores para K ou para a variável que seja, para a gente obter o resultado de magnitude e fase de uma maneira mais eficiente. Por enquanto é simplesmente plotar gráfico. Se eu tiver um programa de computador que plote magnitude e fase, sai mais rápido essa operação. Então vamos agora fazer a plotagem para a gente observar o resultado final, já que eu tenho diversos valores já preparados aqui. Então veja, vou fazer dois gráficos, um para magnitude e uma para fase. A magnitude é sempre positiva, então vamos colocar aqui uma abscissa. Aqui, K. Tá? K são números inteiros. E para a fase, vamos colocar aqui o gráfico da fase. Né? Vou fazer algumas marcações para a gente saber aqui. Aqui eu vou ter o valor zero, aqui eu vou ter K igual a zero. Né? E depois K igual a 1, K igual a 2. Em algum ponto muito distante desses valores, vai ter o K infinito e o menos infinito, respectivamente. Depois eu vou traçar uma envoltória para a gente mais ou menos ter uma ideia dos comportamento dessas magnitude e fase para outros Ks. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. Tá? Então, vamos ver. Veja, é plotar gráfico, simplesmente colocar esses valores na tabela. Então, começar com a magnitude, vou começar com esta coluna e depois essa. Então, veja, vou imaginar que aqui eu tenho o valor de altura 1. Então, veja, para cá é igual a 0, magnitude 1 para esse fasor. Para valor mais 1 e menos 1, 0,7. Então, vamos ver aqui, que é metade, mais ou menos aqui. Tá? Veja que eu estou fazendo um esboço também. Outra coisa importante, a gente precisa saber esboçar curvas para a gente ter ideia de comportamento. Tá? Ter uma visão rápida. E 0,4, um pouco abaixo da metade, a metade mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Vou colocar aqui só o valor 1 para a gente ter referência. Então, veja, plotei esses valores. Para cá muito grande, a tendência é chegar perto de um valor muito pequenininho. Certo? Infinito é zero. Então, se eu plotasse vindo de menos infinito para mais infinito, eu teria uma curva, se K pudesse ser real, que teria esse comportamento.
Posteriormente, a gente vai plotar esse tipo de curva em escala logarítmica. Aqui, por enquanto, escala linear, para a gente ver o comportamento. Então, veja, à medida que eu me afasto de k igual a zero, eu vou tendo magnitude diminuindo. Depois a gente interpreta isso à luz do circuito. Agora vamos ver aqui na nossa fase. Plotar esta coluna. Então, eu vou ter fase 0 para k igual a zero. E outra coisa, só rapidamente. O limite que a gente vai ter vai ser π sobre 2, que é esse valor positivo, e π sobre 2 negativo. Então, vou mais ou menos esquematizá-los aqui, porque eu vou usar π sobre 4 posteriormente. Então, vamos dizer que o π sobre 2 está aqui, e o π sobre 4, π sobre 2 negativo, vai estar mais ou menos aqui. Tá? Só para a gente ter uma referência. Bom, esse valor é o π sobre 4, para k igual a mais ou menos 1, então eu vou ter exatamente na metade. Então veja, para k igual a 1, eu tenho menos π sobre 4, menos π sobre 4, e para k igual a 1, eu tenho π sobre 4. Ok? Para o próximo valor, eu tenho um valor de 1,107. Esse aqui é 157, vamos dizer que seja mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos. Tá? Veja que eu estou fazendo, como eu falei, um esboço, para a gente ter uma referência. E no limite, eu vou tender a π sobre 2. Vai ter um valor que vai se aproximar bem desse ponto. Vou fazer um pouco antes aqui, tá? Esse aqui, opa, aqui só apagar, gente, fiz errado. Então veja, só estou fazendo um esboço de alguns pontos para ter uma referência, que eu vou agora interpolar, para a gente ter a curva envoltória da fase dos nossos fasores. E aí os que eu não coloquei, a gente tem uma ideia de comportamento. Então veja, obtive o gráfico da magnitude da função de transferência do circuito RC que eu coloquei para vocês, sabendo que as frequências harmônicas dizem respeito a esta frequência de referência. Então, vou colocar aqui, ó, ômega igual a 1 sobre RC. Tá? Se eu usasse outra referência, certamente essas barras estariam posicionadas em outros locais, mas a figura básica seria algo descrito por essa envoltória, às vezes um pouco mais esticada na horizontal, mais compactada na horizontal, mas o mesmo perfil. Bom, vamos interpretar agora isso à luz do nosso circuito. Então, vou redesenhar o circuito só para a gente ter aqui como referência, para a gente não ter que ficar observando lá em cima. Então, Vin, Vout. Esse é o comportamento que a gente está tendo. E esta porção que eu estou circundando é o meu H de K. Tá? Então, isto aqui produz uma ação sobre a entrada para a saída. Então, vamos pensar o seguinte, à luz desses gráficos que a gente colocou. Para K igual a zero, significa que o Vin de T é uma constante. Tá? Vamos pensar num circuito, lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, regime permanente. Não tenho transitório, porque eu estou excitando com senos e cossenos que sempre foram senos e cossenos. Nunca teve um instante de ligar essas senoides ou cossenoides. Veja, quando eu aplico isto, quando eu aplico uma constante, não tenho mais corrente, porque o capacitor já descarregou e o capacitor começa a mapear indefinidamente a entrada. Então, vou ter Vout de T igual a 1 V in de T. Este 1 é
magnitude 1, fase 0. Vamos colocar aqui para a gente lembrar, né? 1, fase 0. São exatamente os valores que eu obtenho desses gráficos para o k igual a 0. Agora vamos pensar no caso extremo, k igual a mais infinito. Então, nesse caso, vem eu vou colocar aqui seno, cosseno em frequência infinita, certo? Porque eu multipliquei esse ômega por infinito. Então, só para a gente entender o que eu estou fazendo. Nessa situação, é como se eu fizesse algo assim. Eu estou mudando muito rapidamente a tensão de entrada e o capacitor tenta se carregar, mas ele não consegue, ele não tem tempo. Ele até fica oscilando aqui, mas a velocidade de chaveamento, de mudança é tão alta que o capacitor, quando está começando a ir numa direção, já é forçado a mudar de direção. Direção que eu falo é valor positivo e negativo. Então veja, a magnitude é praticamente zero. Então o que eu tenho? Vout de t é igual a 0, 90 graus negativos de Vin de t. Ou seja, praticamente 0 Vin de t. Então veja, o gráfico de análise fasorial que a gente obteve a partir de magnitude fase permite eu analisar para qualquer frequência harmônica dessa frequência de referência. Por isso que eu tenho os espaçamentos, são os harmônicos. Eu não tenho conhecimento pela análise de série de Fourier para frequências não múltiplas desse harmônico. Uma estratégia para trabalhar com frequências que não estejam dentro do conjunto formado pelos harmônicos da frequência de referência é mudar a frequência de referência. Aí eu crio intervalos propícios para lidar nessas situações. Ok? Então, a abordagem que a gente fez é um jeito de nós entendermos por que a gente faz análise fasorial em circuitos elétricos. O princípio está numa análise de Fourier sobre a equação diferencial que rege o circuito. Certo? Então, o sumário que a gente verifica é que, quando eu aplico séries de Fourier na análise de sistemas lineares invariantes no tempo, basicamente eu aplico diretamente exponenciais complexas sobre EDOs. Lembrando que essas EDOs têm que ser linear a coeficientes constantes, para a gente poder obter um sistema que não manipula a frequência, apenas manipula a magnitude e fase. Diante dessa manipulação, quando eu isolo o fasor de saída em relação ao fasor de entrada, a gente obtém uma série de Fourier, ou um conjunto de fasores para cada um dos harmônicos que a gente tem, sendo todas essas frequências harmônicas desta frequência fundamental, que baseia o cálculo da série de Fourier. Então, veja, o resultado que nós temos é a resposta que o sistema tem, sua atuação sobre a entrada para produzir a saída, a infinitas componentes harmônicas espectrais. Lembrando que K pode ser positivo e negativo na nossa análise aqui. Tá? E lembrando que frequência negativa a gente pode interpretar como a onda oscilando no sentido oposto, se a gente pensar um círculo que gira. Então, teria sentido horário, por exemplo, K positivo, sentido anti-horário, K negativo, certo? Então, próxima etapa agora vai ser transformada de Fourier, onde a gente vai expandir o nosso tratamento de sinais, não só para sinais periódicos, mas para outro tipo de sinais.